Rapaziada, está no ar o Papo Solto dessa semana. Eu estou aqui empolgado com a probabilidade, né, e ter também este privilégio de conversar com uma pessoa tão singular. O cara, eu acho que ele é o rei das tochas, né? Tocha olímpica, tocha de jogos universitários, tocha dos Jogos do Amazonas. Poxa vida, tricampeão de tocha. E tudo indica que não tenha ninguém no mundo que tenha conseguido transportar, né, carregar com a alma, com o coração, com dedicação, 3 tochas olímpicas. Isso é só um pouquinho deste cara. E muito mais. Tem tanta medalha que eu não sei nem o que falar. Então, a partir de agora, para a gente saber tudo isso, o nosso entrevistado, Eduardo Monteiro de Paula, meu colega, jornalista, colega de televisão do Amazonsat. Bem-vindo aqui na nossa casa, Dudu. Grande Adão, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Você que é meu amigo, que antecede, na verdade, televisão e rádio, né? No banco, né? No Citibank, já éramos parceiros de longo tempo, companheiros, amigos, e que a natureza nos colocou como parceiro lado a lado dentro da nossa atual profissão. E é verdade, Adão, Deus me privilegiou primeiro com a família, né? Eu sou oriundo de uma família muito bem formada, muito bem composta, uma família que tem tido a força da união e do amor para constituir todo mundo da família. Então, o que é que eu estou fazendo na prática? É aquilo que eu aprendi no decorrer da vida e que fiz. E uma das coisas que o meu pai e minha mãe sempre aplicou na família, com uma forma não só de união, mas de ter condição física, é fazer a atividade física. E eu lembro que nós somos 4 irmãos, né? Nós somos 4 irmãos homens, e quando era bem pequenininho, meu pai, que era um entusiasta da atividade física, e era um entusiasta pelo nosso país, ele botava todo mundo em fila, parecido com aquele filme muito antigo, aí ele ficava assoviando, e a gente filava um atrás do outro, incluindo a minha mãe. E aí a gente fazia as atividades. Naquele tempo chamava-se calistênia com a mão livre, que era uma atividade física que era aplicada no mundo inteiro. E, resumindo, ali foi o começo de tudo. Então, eu faço atividade física desde o dia que nasci. Portanto, foi muito natural. Eu, embora fosse aluno de engenharia, eu acabei me transformando num jornalista, abençoado por um dos grandes fenômenos da comunicação do Brasil, chamado Felipe Dal. É uma história interessante, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o esporte esteve na minha vida desde o início. E quem acha que o esporte é só praticar o esporte, está errado, né, Adão? Está errado, né? Tem que amar, tem que gostar, tem que contar com o apoio das pessoas. Esporte é tudo, né? Esporte é vida. Não é, Dudu? Esporte é vida. Dudu, resuma para mim, eu dei a abertura falando que você é campeão de tocha. Então, explica uma a uma. Eu era aluno de engenharia quando o doutor Felipe me convenceu a ser jornalista. E aí, na faculdade de comunicação, o único que praticava atividade física era eu. Mas eu convenci meia dúzia de amigos, um deles muito famosos, como o senador Plínio Valério, que era um excelente atleta de handebol, o Otônio Mesquita, que é um grande artista, que nunca jogou nada, mas foi me ajudar naquele momento, né? O Mário Adolfo, que é um chargista, era um excelente goleiro, foi ficar comigo. E nesse ano a faculdade de comunicação ficou em último lugar. Mas em compensação, eu fui o artilheiro da competição de handebol, que é a minha modalidade esportiva. Por consequência, eu fui escolhido o atleta do ano e no ano seguinte eu carreguei a tocha olímpica dos Jogos Universitários do Amazonas. E já era uma honra. A primeira. Isso na idade de 20 e poucos anos. E aí eu imaginei que eu nunca mais carregaria uma tocha olímpica. Passado vários anos depois, o Brasil foi eleito para fazer os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, que na verdade era uma preparação para a Olimpíada. E no Pan-Americano, essa tocha ela ia de cidade em cidade, capital em capital.
E quando chegou em Manaus, o Comitê Olímpico Brasileiro escolheu pessoas que tinham um marco histórico no esporte. E um deles fui eu, para conduzir uma tocha olímpica dos Jogos Pan-Americanos. Eu me lembro bem que o 01 foi o senhor Amadeu Teixeira, eu fui o segundo e depois uma sequência considerável de pessoas. Achei que nunca mais ia fazer aquilo na vida. Ganhei um diploma comprovatório do Comitê Olímpico Brasileiro. 4 anos depois, é realizada a Olimpíada no Brasil. E aí, alguém me chama e diz, olha, mande seu currículo para o Comitê Olímpico Internacional. E foi para lá, eu não sabia exatamente se foi aquela, mas vindo do Comitê Olímpico, eu entrei de qualquer maneira. E eu fui um dos 1.800 brasileiros que foram escolhidos para levar a tocha dos Jogos Olímpicos. Então, acho que esse é o top que qualquer uma pessoa não atleta pode conduzir a tocha olímpica. E tem mais ainda. Desses 1.000 e poucos que ficaram, eu tenho um documento oficial do Comitê Olímpico Internacional que me dá uma credencial. Melhor ainda, no final, o próprio Comitê Olímpico Internacional me deu de presente uma tocha olímpica a que eu conduzi para ficar comigo. E para quem pensa que não... Onde está a tocha? A tocha está aí? Vamos andar? Vamos andar um pouco, eu vou te mostrar onde está a tocha. Vamos lá. Essa aqui é a minha casa, tá? Eu estou tentando montar um museu e não está fácil para conseguir montar um museu. Então, vamos lá. Aqui ficam meus livros. Tudo aqui é de esporte, Adão. Esporte. Que linda. Que linda. Quadros. Olha lá. Os livros de esporte. Olha lá. Tudo aqui é livro de esporte. Dudu. Alguns troféus que o seu amigo ganhou. Oi, diga. Dudu. Aí atrás de você tem um menininho aí. Aí atrás de você tem um menininho preto e branco. Quem é esse aí, Dudu? Aí, ó. Aí, ó. Esse aí que eu quero. Esse preto aí, ó. Olha aí, Dudu. Não, vamos mostrar esse aí. Não, aqui, a minha mãe, Dona Helena de Sá Cavalcante de Albuquerque, neta do doutor Estevão Vicente Cavalcante de Albuquerque, fundador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Vamos ver, aqui é a minha filhota quando pequenininha. E Adão, você me dá vontade de contar uma história incrível. Essa minha menina hoje tem 30 anos e ela trabalha na Google Internacional. E aqui eu vou te contar uma história que pouquíssima gente sabe. Se você me permitir, me dá 3 minutos, eu lhe conto uma história. Permite? Sobre essa foto. Claro. Vamos fazer o seguinte, Dudu. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial, porque eu tenho o privilégio, eu e o Vicente, nós dois temos o privilégio de mostrar isso que ninguém sabe. Então, nós vamos registrar isso da melhor maneira possível. Pequeno intervalo comercial e a gente volta já já com a história da filha do Dudu Monteiro de Paula, que trabalha na Google Internacional para o mundo ver. Do Amazonas, from Manaus to the world. Notícias do Amazonas. Moradores da Zona Sul aproveitam um mutirão de cidadania. A programação na colônia Oliveira Machado contou com serviços gratuitos, como emissão de carteira de identidade, vacinação contra a Covid-19 e outros serviços de saúde. O governo vai abrir inscrições para o projeto Motociclista Legal em mais 9 municípios. Serão abertas vagas em Urucurituba, Maués, Boa Vista do Ramos, Alvarães, Guarini, Fonte Boa, Jutaí, Japurá e Maraã. 10 escolinhas de futebol serão implantadas em bairros de Manaus. A iniciativa do governo do Amazonas vai promover atividades esportivas para crianças e adolescentes em várias comunidades. Amazonas garante 1,3 bilhão de reais em fomento para infraestrutura e agronegócio. Recursos asseguram crédito para empreendedores e vão fortalecer ainda mais a economia do estado. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
Notícias do Amazonas. Governo do Estado vai repassar 28 milhões de reais para investimentos em 6 municípios. Os recursos serão aplicados em infraestrutura, educação e cultura nas cidades de Codajás, Caapiranga, Alvarães, Tefé, Barreirinha e Atalaia do Norte. 13 escolas de Manacapuru recebem computadores do governo do Amazonas. Os computadores vão reforçar o ensino nas escolas e serão utilizados pelos alunos, professores e funcionários. Unidades de saúde do Estado vão capacitar profissionais para a inclusão de Libras no atendimento. O treinamento visa proporcionar inclusão e atendimento diferenciado aos deficientes auditivos. Amazonas deve produzir 56 mil toneladas de grãos na temporada 2021-2022. É um crescimento significativo, de quase 1,5 mil toneladas na produção do Estado em relação à temporada anterior. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Rapaziada, nós estamos de volta com o Papo Solto desta semana. Meu colega jornalista, Dudu Monteiro de Paula, realmente com um papo mais do que solto. E, Dudu, eu quero saber da história dessa fotografia, por favor. Ou melhor, imperativamente, né? Verbo querer. Eu quero saber, ou melhor, nós queremos saber essa história. Conte-a. Adão, eu vou contar pela primeira vez na televisão uma aventura que eu tive na vida e que pouquíssimas pessoas tiveram a sorte que eu estou tendo. Eu ganhei uma bolsa de estudo, fui fazer minha pós-graduação nos Estados Unidos, jogar futebol na universidade, pós-graduação. Durante a minha vida lá, nos últimos meses, eu me relacionei com uma pessoa maravilhosa e naquela época era muito difícil se manter fora do país porque era um sistema de governo totalmente diferente. Acabou meu visto, eu fui obrigado a voltar para Manaus. E ao voltar para Manaus, eu levei quase que um ano para tentar voltar aos Estados Unidos. Nesse intervalo, eu recebi uma foto que tinha nascido uma filha minha lá. E eu fiz todo o esforço do mundo para, com praticamente 2 anos de idade, ela lá, eu voltei aos Estados Unidos e a família dela me advertiu que se eu fosse até lá, eles me matariam, porque era uma cidade muito pequena, porque a opinião que eles tinham que o latino-americano levava as crianças para vender os órgãos, né? Era um preconceito muito grande e por isso não tive contato com minha filha e nem com a mãe da minha filha. E durante 8 a 10 anos, como repórter, viajava, tentei todos os contatos possíveis e imagináveis e não consegui. Quis Deus, 20 anos depois, criou-se a internet. E aí, eu na internet tentei buscar minha filha de toda maneira, não consegui encontrá-la. Eu reuni minha família, que está espalhada no mundo, e disse, olha, todo mundo tenta achar minha filha aí, e todo mundo incorporou esse negócio. Há 66 dias atrás, eu estou no meu trabalho, toco um telefone da Universidade do Tennessee me chamando. E eu digo, olha, eu não falo com vocês há mais de 30 anos. O que é? Aí a pessoa me disse, olha, aqui é a professora tal, você foi meu aluno na pós-graduação, e eu quero dizer que eu estou conversando com a sua filha, e ela quer falar com você. Eu praticamente desmaiei, não consegui falar mais nada, não consegui articular mais nada, e levei um dia para degustar esse negócio que eu não entendia. Acabei ligando direto para ela, e quando eu falei com ela, ela disse exatamente o que eu vou te dizer. Pai, eu estou fazendo uma criança nascer. Me liga às 7 da noite. Deu um branco, eu não conseguia articular umas palavras, não conseguia falar inglês, nem coisa. Eu falo fluentemente inglês, morei lá. À noite eu ligo para ela e ela disse, olha, eu estou com 38 anos, eu tenho 2 filhos e eu tenho a honra de saber que você é meu pai. Adão, isso é uma história extraordinária. Aonde você tem o privilégio de passar tantos anos procurando uma filha e finalmente ela te acha, e já você é avô com 2 netos. Força divina, é só Deus que faz o nosso caminho. Aí, graças a Deus, tive uma carteira de sucesso, e agora já tem até neto. Já pensou que coisa impressionante? É uma história que pouquíssimas pessoas têm na vida. A honra de participar de um monte de coisa, nada supera você ver um filho que buscou tantos anos e que conseguiu alcançar. Eu acho que essa é uma dádiva divina. O que vier é lucro, com certeza. No telão do AmazonSat, com exclusividade pela primeira vez,
a filha e os netos do nosso amigo Dudu Monteiro de Paula. From Manaus to the world. Essa mensagem que eu estou te passando, eu nunca falei com ninguém. Até porque aconteceu há 60 dias, Adão. Este papo solto que a gente pensa que a gente vai falar coisas de esporte, para contar histórias das medalhas que estão atrás de você, foi muito, muito humanizado, porque nós tivemos a oportunidade de falar dessas pessoas fantásticas que são nossos filhos. Vamos ver a tocha, quero ver a tocha. Vamos ver a tocha, vamos lá, Dudu. Vamos lá, vamos lá. A tocha aí, Dudu. A tocha aí, Dudu. Olha a cabeça da tocha, Dudu. Que linda tocha, Dudu. Eu quero dar um print aí, Vicente, na tocha. Abaixa a tocha. Abaixa a tocha. Ela está coberta, eu vou tirar do invólucro. Isso aqui é o invólucro dela. Então tira a tocha. Agora você vai ver. Ela vem no invólucro. A tocha não, João. Adão, pelo amor de Deus, Adão. Vocês vão ver o nascer de uma tocha olímpica. Brasil, meu Brasil brasileiro. Uau! Que linda, Dudu. Olha, que linda. Presta atenção que eu vou te explicar uma coisa aqui para você entender. Ela é feita de um material que ele não risca nem coisa nenhuma. Aqui, lógico, aqui em cima o fogo olímpico entra aqui, né? Aqui a logomarca Rio de Janeiro. Uhum. Essa aqui representam as montanhas do Rio de Janeiro. Você está vendo aqui o Corcovado, Pão de Açúcar, Urca. Aqui embaixo são as ondas do mar. Aqui, nessas duas aqui, a praia de Copacabana. É isso aqui. Esse fogo que fica aqui, Adão, pouca gente conhece, é o seguinte. Um dia, determinado dia, em Olímpia, lá na Grécia, eles colocam 2 ou 3 lentes de grande impacto. Ao meio-dia, o sol bate na lente e cria um fogo na natureza. Esse fogo é pego numa lamparina e ela é transportada para o mundo inteiro. Então, um dia, aqui, passou o fogo sagrado que atendeu a tocha olímpica dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O valor dela está nessa autenticidade. Essa tocha, ela é 1875 registrada de propriedade de Eduardo José Cavalcante Monteiro de Paula. Na época, ela valia R$2.800. Ela hoje vale R$48 mil por ser única, por ser autêntica, por ser original, por ter registro mundial do que ela vai. Mas o valor dela, para mim, é muito maior do que esses 40. Isso é uma vida. Então, o que eu mostro para você, Adão, é que para qualquer pessoa, diga, meu irmão. Eu digo sim, Dudu. Eu tive a oportunidade de interrompê-lo. Os nossos parlamentares, o governo do estado do Amazonas, o nosso prefeito, poderiam, os nossos deputados, os nossos vereadores, ter uma emenda parlamentar, ou então os nossos deputados federais, os nossos senadores, para que consigam uma verba, para que a gente consiga, entendeu, fazer um museu da sua vida. Assim como eu tenho um museu digital. Você tem este museu aí, eu tenho coisas que nós fizemos no digital que essa geração não imagina, que eles nem conhecem. Eu tenho as câmeras, o Vicente tem. Então, eu estou falando meus, assim como você tem. Então, que tal o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, bem como o nosso prefeito, Davi Almeida, pode conseguir uma verba através da Secretaria de Cultura ou Secretaria de Esporte para canalizar para o seu instituto ou para um instituto qualquer, criando o seu museu.
Não custa nada. Nós precisamos de devolver para o Amazonas aquilo que nós ganhamos dele. Parei, Dudu, é com você. Dudu, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta com o Papo Solto. Pode ser? Tá marcado, Adão. Tô contigo. Vamos lá. Voltamos já já. Notícias do Amazonas. Moradores da Zona Sul aproveitam um mutirão de cidadania. A programação na colônia Oliveira Machado contou com serviços gratuitos, como emissão de carteira de identidade, vacinação contra a Covid-19 e outros serviços de saúde. O governo vai abrir inscrições para o projeto Motociclista Legal em mais 9 municípios. Serão abertas vagas em Urucurituba, Maués, Boa Vista do Ramos, Alvarães, Guarini, Fonte Boa, Jutaí, Japurá e Maraã. 10 escolinhas de futebol serão implantadas em bairros de Manaus. A iniciativa do governo do Amazonas vai promover atividades esportivas para crianças e adolescentes em várias comunidades. Amazonas garante 1,3 bilhão de reais em fomento para infraestrutura e agronegócio. Recursos asseguram crédito para empreendedores e vão fortalecer ainda mais a economia do estado. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Rapaziada, nós estamos de volta com o Papo Solto dessa semana, Dudu Monteiro de Paula, revirando o Papo Solto de cabeça para baixo. Graças a Deus que o nome é Papo Solto, a gente pensou em ir para o lado de uma linha editorial e deu nisso que vocês assistiram até agora. Dudu, a segunda história que você quer contar para mim, e depois eu quero saber do que é isso tudo aí que está atrás de você. Pode contar, porque senão não vai dar conta o tempo que nós temos aqui no Amazonas. Nós queremos te ouvir. Vamos lá. Eu serei o mais breve possível para evitar de gastar tempo. Vamos lá. Em 1972, eu estava trabalhando, não, eu era moleque, estava estudante, tinha 68, tinha 18 anos e fazia parte de um grupo de jovens que faziam arte. Eu cantava e imitava Louis Armstrong. E aí uma senhora chamada Sadi Hawash, ela resolveu criar um canal de TV a cabo. Eram 2 câmeras de televisão e 10 cabos que se ligavam aos monitores na rua. E eu estava lá junto com ela. Muitos anos depois, eu trabalhando na Rede Amazônica, a Rede Amazônica era Band, na época, eu trouxe para Manaus os Jogos Pan-Americanos de Handebol. E um dia, na redação, toca o telefone, uma voz magnífica chamada Luciano do Vale, disse: Dudu, eu quero o final dos Jogos Pan-Americanos no meu programa de nível nacional. Eu disse: Luciano, podemos fazer, mas eu não tenho videotape aqui no Amazonas. Aí ele mandou de São Paulo, e a primeira imagem de um evento esportivo do Amazonas a nível nacional, eu fui o repórter. Mais ainda, beneficiado pela força divina, quando foi implantado o satélite no Amazonas, até então não tinha satélite, mas em 83, 84, a Globo tinha contratado o Faustão para visitar todas as capitais, e no Amazonas, no primeiro dia de satélite, eu fui o repórter que apresentou o programa do Faustão junto com ele aqui no Amazonas. Então, eu acho que eu nasci destinado a trabalhar na televisão. E eu digo isso porque um dia, estudando de engenharia, o Felipe Dal queria fazer um programa na inauguração de esporte amador, convidou meu irmão mais velho, chamado Edgar Monteiro de Paula, que era o famoso Demolidor. Ele foi convidado, ele chegou em casa e disse: Dudu, tu é um cara gaiato, tu não quer ir para a televisão comigo? Eu disse: rapaz, eu vou, eu sou gaiato mesmo. 2 anos depois, ele formou engenheiro, e eu fazia o 5º ano de engenharia. Eu disse: doutor Felipe, nós vamos embora, porque nós vamos ser engenheiro. O doutor Felipe disse: olha, Dudu, não sei o teu irmão, mas você vai ser um bom jornalista. E de lá para cá eu abandonei a engenharia e me formei em jornalismo, fiz pós-graduação, em síntese, estudei bastante. E fiquei 44 anos na Rede Amazônica. E eu digo a você, não fiquei só porque o meu chefe me disse que eu era
fiz o que eu estudei, me aprimorei, procurei o melhor para a empresa, ver se seria o melhor para mim. Então, acho que são caminhos, o Adão, que Deus cria para você e que você tem que aproveitar a oportunidade. Acho de que não cumpri a missão, ainda tem muita coisa para fazer. O que você falou, que é um interesse nosso, é criar um museu. Mas eu não quero um museu só do Dudu, eu quero um museu do esporte do Amazonas. Nós não conhecemos nossa história, nós não temos a nossa história. Os nossos garotos não têm referência quanto a isso. Eu fico triste de ver nos campeonatos amazônicos de futebol você ter 300 pessoas para ver o campeonato, mas na frente da televisão você tem milhões vendo o jogo de fora de outros estados. A desvalorização do esporte amazonense é a desvalorização do profissional da nossa terra. Dudu, é incansável a sua história. Que bom que o Papo Solto foi para este lado. Eu quero saber que história é essa desse monte de fitinha aí? É lá da Bahia? Essas fitinhas que tem aí é de carnaval? O que é isso, Dudu? Conte a história dessas fitinhas pra gente, porque o Papo Solto não tem lógica, meu irmão. Bom, eu participo já há anos de toda e qualquer corrida no estado do Amazonas. O que você tem aqui atrás, onde eu tenho, são medalhas, algumas de classificação e algumas de participação. As medalhas em que eu sou vencedor dele, e não apenas participação, são essas que você está vendo aqui. Essas medalhas, elas são dos anos 70 e 80, quando eu comecei a minha atividade esportiva competitiva. Essas daqui, a maioria, são de corridas de rua. Só para você ter ideia, no Amazonas são realizadas 380 corridas ao ano. 380 corridas ao ano são realizadas em Manaus. Nós conseguimos envolver quase 800 mil pessoas junto conosco nessas corridas. Nada mais democrático do mundo que a corrida, porque a corrida corre o milionário, corre o paupérrimo, gente corre com tênis de alta qualidade, corre de sandália, gente que corre com roupa de corrida, gente que corre de bermuda, de calça, de camisa, e o resultado é um só: qualidade de vida, ordem, porque a ordem gera progresso. Se nós tivermos ordem, nós vamos ter progresso. Está ali na bandeira brasileira que nem liga para isso, mas se um dia olharem e respeitarem o que está ali, com certeza o nosso futuro vai ser melhor. Ordem é o quê? É disciplina, é respeito, é educação. Isso tudo o esporte ele ensina. Imagina você que teu filho quer jogar futebol. Eu levo ele para a escolinha do Nacional, tem 500 crianças, mas ele quer porque quer ser titular. Quer que eu diga para ele? Treina, te aplica, seja melhor do que os outros, se assim Deus o permitir. Às vezes eu não sou o melhor, mas a oportunidade surge para mim. E no momento que eu estou lá, eu tenho que continuar treinando, porque senão vem outro e toma a minha vaga. Anos depois, você não é mais jogador. Vai fazer um concurso público. 10 mil pessoas para 500 vagas. Aí você vai dizer, esses 500 tiveram sorte. Não, se aplicaram, estudaram. O esporte lhe ensina isso. Ninguém vive só nesse mundo. Ninguém é solitário. Nós somos uma peça de um conjunto de outras peças. É como nós aqui, Adão, você e eu. Se não é o nosso querido amigo João, não adianta, não vamos ser nada. Nós precisamos do João para estar junto com a gente. Isso chama-se sociedade. A sociedade não é só para quem tem talento, é para quem sabe aglutinar pessoas importantes em volta. É isso que o esporte lhe ensina. Por isso que eu defendo o esporte. Dudu, é fantástico, Dudu. Eu quero encerrar o meu programa e depois você pode se despedir. E eu estava aqui pensando como eu encerraria o Papo Solto de hoje. Então, eu vou dizer para você desse jeito. Dudu, meu caro amigo Dudu Monteiro de Paula, as redes sociais te esperam para que você consiga colocar em cada cantinho do mundo, em inglês, em francês, em português e no nosso linguajar caboclo, o esporte, a Amazônia, para o mundo ver. Ensino, e desta forma eu encerro o Papo Solto. Muito obrigado pela entrevista e, por favor, pode mandar o seu recado. Obrigado pela entrevista. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia.
Adão, obrigado pela oportunidade. Vindo de um amigo é melhor ainda. Na verdade, o mundo ele é feito de oportunidade. Se você está preparado para aproveitá-la, você pode ir muito longe. Eu não preciso ser o cabeça de chave. Eu queria ficar entre os melhores. Deus me proporcionou isso. Você ter a honra e o privilégio de invadir toda a Amazônia e hoje invadir o mundo com a sua história, é para que as pessoas saibam de que qualquer um pode alcançar isso. É só saber aproveitar as oportunidades. Lógico que a gente tem muitos incidentes na vida, tem muitas pedras que acabam. Mas diz um provérbio muito interessante que a pedra, para alguns, é um tropeço e queda. Para outros, é para aumentar a velocidade e se levantar rápido. O judô ensina uma coisa muito legal, Adão. Quanto maior a queda d'água, mais força ela tem. É assim na vida. A gente cai muitas vezes, mas tem que levantar. Porque levantando você volta mais forte do que você caiu. Muito obrigado, Adão. Um beijo, saúde para todos. Beijo no coração, garoto, pela oportunidade de falar de Eduardo, José, Convocante, Monteiro e Paula. E Dudu. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia.